Segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de recurso de Arthur Lira contra a denúncia no quadrilhão do PP. O destaque é da Caterina Achuti. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de um recurso que pode destravar as investigações contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. O caso se refere ao inquérito conhecido como Quadrilhão do PP, no qual Lira foi denunciado por organização criminosa pela Lava Jato, por supostos desvios na Petrobras. A denúncia contra Lira e mais 3 parlamentares chegou ao STF em 2019 e, com placar apertado de 3-2, foi recebida pela segunda turma. Se o recurso for negado, a ação prossegue. Com isso, Lira ficaria proibido de assumir interinamente a presidência da República, já que um precedente do próprio STF estabeleceu que réus em ações penais não podem substituir o presidente e o vice. Mas, segundo o advogado de defesa de Lira, Pier Paolo Bottini, essa decisão não é definitiva. Isso, na verdade, é uma interpretação que o Supremo fez da Constituição quando ele discutiu o caso do Renan Calheiros, mas ele não terminou o julgamento do mérito sobre essa questão. Tá? Eu sei que não é isso que está em debate amanhã, não é esse que é o caso, mas, de qualquer maneira, é só importante saber que essa vedação do presidente da Câmara vir a assumir a presidência da República interinamente, ela é uma decisão que não foi tomada completamente ainda. Ela não é uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Com a saída do ministro Celso de Mello, substituído por Nunes Marques, o recurso será julgado por um novo colegiado, formado também por Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. A defesa de Lira aposta numa mudança da lei aprovada no pacote anticrime, segundo a qual denúncias baseadas apenas nas declarações de delatores não podem ser aceitas pela Justiça. O advogado Pier Paolo Bottini afirma que as acusações contra Lira e os outros envolvidos levaram em conta somente o relato do doleiro Alberto Youssef. Então, independentemente da composição, eu acho que esse é um argumento bastante forte, que inclusive pode levar o próprio relator e a própria ministra Carmen Lúcia a mudarem de posição também. Além de Arthur Lira, também são alvos da investigação os deputados Aguinaldo Ribeiro e Eduardo da Fonte e o senador Ciro Nogueira, todos do PP. É uma situação, no mínimo, constrangedora. Tem um presidente da Câmara que é réu em 2 casos no STF. Esse caso que será julgado, esse recurso que será julgado amanhã, é um deles. E por que isso é constrangedor? Ora, além do fato em si, né, o fato de ter um presidente envolvido réu nesse tipo de coisa, né, em corrupção, no caso, e o fato dele possivelmente, talvez nem possa ocupar a presidência, no caso da ausência do vice e do presidente, a questão das relações entre os poderes, como a gente viu recentemente naquela votação da Câmara que decidiu manter a prisão do deputado Daniel Silveira, que foi visto como uma forma do Lira e dos outros deputados fazerem, digamos assim, um agrado ao STF, apesar da prisão ter sido feita de maneira, no mínimo, controversa, com justificativas jurídicas, no mínimo, controversas. Pois é, e antes do Lira, né, era o Rodrigo Maia, que é o Botafogo da planilha de propinas da Odebrecht. Isso mostra o grau de comprometimento ético da Câmara como um todo, né? Um artigo do mestre Guzzo, hoje na Gazeta do Povo, toca no ponto, né? Deputados trabalham a favor da própria impunidade, com aquela PEC e tudo mais, e ele pergunta, né, no lugar em que você trabalha, né, leitor, no caso nosso ouvinte, será que 1/3 dos seus colegas está com problemas com a justiça? E na sua família, no seu clube, no bairro, na sua cidade, né? Basta pensar um pouco nisso para ver o submundo que é o poder legislativo no Brasil. Mas eu não excluiria o judiciário, não.